No Ler Mais, Ler Melhor de hoje, recomendamos a obra vencedora do Man Booker Prize 2010, o mais importante prémio literário para obras em língua inglesa. A Questão Finkler, de Howard Jacobson, publicada pela Porto Editora. Numa escrita exemplar, é-nos apresentada a história de amizade entre Julian Treslove, Sam Finkler e de um antigo professor de ambos. Uma noite após um jantar em casa do antigo professor, Julian Treslove é assaltado por uma mulher e parece-lhe que ela lhe chama judeu. Este acontecimento mudará a sua vida. A Questão Finkler é a primeira obra de Howard Jacobson a ser publicada no nosso país. Olá, estamos a falar do Howard Jacobson, que é um autor inglês, nascido em 45. É o primeiro livro dele que se encontra em português. Portanto, eu não conhecia o Howard Jacobson pessoalmente, é o primeiro livro que leio dele. E tem esta vantagem de ser um autor que ganha um prémio importante por um livro que é quase uma comédia, que tem um enredo que se centra à volta de, portanto, três personagens. O personagem principal, que se chama Julian Treslove, que é um professor amargurado, não judeu, e os seus dois, portanto, melhores amigos, pessoas com quem ele cresceu, um chama-se Finkler, como no título, a Questão Finkler, e o outro chama-se Libor, que é um professor com 90 anos. Estes dois professores, que são amigos do tal protagonista, são pessoas a quem a mulher morreu, e então também são pessoas amarguradas, mas num certo sentido portanto, venceram na sua vida, não é? E é a história deste homem, o tal de Julian, que tem 60 e poucos anos, e chama-se a Questão Finkler, como se podia chamar portanto, a questão judia, porque ele chama a todos os judeus que encontram os Finklers. E é uma história engraçada, porque o ponto de viragem desta história é quando o Julian é assaltado uma noite na rua, quando vem do jantar, etc. E esse assalto dá-se por uma mulher, não é, que lhe rouba o dinheiro, o telemóvel, etc. E por uma mulher que lhe chama judeu. E, portanto, insulta-o chamando-lhe judeu. E então a história é uma comédia em torno das suas raízes, né? Das suas raízes que são não judias, e dos seus dois amigos que, portanto, são judeus e que, de certa maneira, conseguiram as coisas que queriam nesta vida, e ele não conseguiu. E é um livro muito engraçado porque gira em volta destas três personagens, centrando-se mais nesta personagem principal, o Julian, e no facto dele ir descobrindo que ser judeu tem uma sensação completamente diferente daquilo que ele possa pensar. E é um livro muito engraçado, porque para já não se costumam dar estes prémios importantes a romances que possam ser comédias, não é? Normalmente pensamos que os prémios são dados a livros mais sérios, mais graves, com um tom mais pesado. Este livro é um livro que não é pesado de todo, mas que tem algumas reflexões super interessantes sobre o que é ser judaico hoje em dia, não é? Quer dizer, que importância é que tem a cultura judaica, sobretudo em Inglaterra, onde portanto, o judaísmo não está tão presente como está nos Estados Unidos. E é um romance interessantíssimo por causa disso, porque é um autor que é desconhecido aqui em Portugal, que tem muitos livros que são publicados fora de Portugal, claro, obviamente, mas por ser o primeiro e por ser justamente um livro que recebeu um prémio importante, acho que vale muito a pena ler, porque toca em assuntos que nós não conhecemos por cá, porque temos uma cultura judaica muito pequena, e é um livro que vale muito a pena ler. Uma obra que deve ler. No passatempo de hoje temos para oferecer 10 exemplares autografados. Para se habilitar a ser um dos vencedores, deve escrever-nos para o e-mail lermaislermelhor@philbox.com com a resposta correta à pergunta: qual a obra que marca a estreia literária de Howard Jacobson? Participe e ganhe o exemplar de A Questão Finkler autografado. Boa sorte e até amanhã com mais sugestões para as suas leituras. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.